Perfeito. Então, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Sanches. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de formatura, que foi um estudo da eficiência das escolas públicas brasileiras, utilizando um método chamado Double Bootstrap DEA, que eu iniciei durante meu período de duplo diploma no Politécnico de Milão e continuei aqui no Brasil, orientado pela professora Selma de Oliveira. Então, bom, por que eu decidi me dedicar nesse assunto? Acho que no contexto que nós nos inserimos hoje, a política pública baseada em evidência ganhou muita importância. E isso alçou também os estudos de eficiência a um cenário de importância muito grande. Sendo educação um dos melhores investimentos que um governo pode ser para promover não só oportunidades, mas também desenvolvimento, eu achei muito interessante poder trazer a oportunidade de trazer esse tipo de pesquisa para um contexto como o nosso, um contexto de um país que precisa, de fato, fazer investimentos certeiros nessa área tão prioritária para conseguir promover tanto o desenvolvimento quanto também a igualdade. Sendo esse um tema bastante complexo, eu tentei estruturá-lo em 3 frentes. Primeira, puramente metodológica, se a gente consegue trazer as melhores práticas internacionais e aplicar no contexto brasileiro. A segunda, diagnóstica, então entender qual que é o cenário atual da eficiência das escolas brasileiras e também que fatores que influenciam essa eficiência. E, em terceiro, acho que, na minha opinião, o mais importante, as implicações práticas disso. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado tanto para o setor público, para o gestor público, quanto também para a academia, para poder aprofundar essa questão e melhorar aí o cenário que a gente está inserido. Então, para conseguir chegar nesses objetivos, eu realizei uma revisão bibliográfica de 63 artigos, principalmente visando identificar as melhores práticas existentes na literatura internacional e também as lacunas de pesquisa. A gente percebe que um bom estudo de eficiência em educação, ele deve ter um conjunto bastante compreensivo de variáveis, então trazendo variáveis relacionadas à comunidade, à família, à escola e ao aluno, ter uma granularidade bastante grande e, principalmente, ter uma segunda fase de análise que utilize métodos estatísticos ou econométricos que sejam robustos e confiáveis. Porém, quando a gente olha no que falta na literatura internacional, a gente vê que tem uma pouquíssima prevalência desses estudos em países em desenvolvimento. E mesmo em países desenvolvidos, essa segunda fase ela costuma não utilizar métodos tão robustos para poder realizar inferências estatísticas. Então, foi nesse nicho que eu tentei encaixar aqui o meu trabalho. Para conseguir ter esse compêndio bastante complexo de informação, eu utilizei diversas bases de dados públicas, que nos resultou em uma amostra de 10.656 escolas públicas, que tem tanto ensino fundamental 1 quanto 2, fazendo dessas aí um dos estudos mais extensos já realizados em eficiência em educação para países em desenvolvimento. Então, como que a gente estruturou esse problema? Cada uma das escolas foi modelada tendo 5 inputs e 3 outputs, sendo então os inputs o desempenho prévio dessa escola durante o ensino fundamental 1, em português e matemática, a razão de alunos por sala de aula, a porcentagem de docentes com diploma superior e a quantidade de horas de aula que esses alunos têm por dia. E avaliamos os resultados dessa escola de acordo com a nota ao final do ensino fundamental 2, em português e matemática, e também a taxa de progressão ao longo dos 4 anos. E para poder controlar esse efeito, poder controlar esse processo, a gente analisou também diversas variáveis não discricionárias relacionadas à família, relacionadas à comunidade onde essa escola está inserida, e, finalmente, a escola em si. Partindo agora um pouco para um âmbito um pouquinho mais metodológico, quando a gente fala sobre eficiência, a gente sempre está falando sobre a razão de um output e um input. E isso é verdade seja em máquinas termodinâmicas ou em indicadores financeiros, né, que a gente vai ter, por exemplo, retorno sobre investimento. Mas quando a gente está tratando do setor público, a gente não tem como reduzir as diferentes facetas que fazem parte do processo educacional em uma variável sintetizadora, que seria, por exemplo, energia ou dinheiro. Então, para isso, a gente precisa utilizar uma metodologia como o DEA, que vai, na verdade, criar variáveis virtuais, então um output virtual e um input virtual, compondo as diferentes facetas, as diferentes variáveis que a gente acredita que sejam relevantes a analisar a partir de um peso. E, obviamente, a gente não pode definir esse peso de uma maneira arbitrária. Para poder definir, a gente utiliza um método de programação matemática que vai tentar maximizar a eficiência de todas as escolas do conjunto analisado, fazendo com que eles respeitem aí algumas condições de contorno. O que isso vai nos dar? Uma fronteira de eficiência onde a gente vai poder projetar cada uma das escolas em um cenário ideal. Então, como que seria o desempenho dessa escola caso ela tivesse as melhores práticas? E aí a gente vai poder, comparando esses dois valores, fazer a razão de eficiência dela, que vai ser o instrumento que a gente usa para calcular e para comparar as diferentes escolas.
Porém, como eu comentei, a gente precisa ter uma análise de segunda fase bastante robusta. Então, como que nós fizemos isso? Utilizando o método de Double Bootstrap DEA, que foi criado por Simar Wilson. Ele parte do DEA comum, como eu acabei de explicar. A gente vai fazer uma regressão truncada desses valores com as variáveis não discricionárias, de maneira a ter o coeficiente de regressão e a distribuição de erro. Uma vez com eles, a gente vai projetar, né, qual que seria aí o score de eficiência esperado, dado as variáveis não discricionárias, ou seja, dado o contexto e que essa escola se insere, e a gente vai criar 100 conjuntos artificiais, 100 realidades alternativas, introduzindo o ruído estatístico a partir da distribuição do erro. Isso vai nos dar robustez, porque a gente vai refazer essa análise de DEA 100 vezes, e a gente vai poder compensar qualquer tipo de viés que a nossa análise tivesse, fazendo a diferença do score original para a média de todos esses novos scores que foram calculados de maneira alternativa. Isso, uma vez lidado com viés, a gente vai partir para o segundo loop de Bootstrap, que vai nos permitir fazer inferências estatísticas. Então, a gente vai realizar esse mesmo processo, porém, dessa vez 2000 vezes, e ao invés de fazer novos DEAs, a gente vai fazer novas regressões truncadas, de maneira que a gente vai ter para cada coeficiente da regressão 2000 valores, e a gente vai poder estabelecer dentro desses 2000 valores intervalos de confiança, podendo dessa maneira realizar inferências estatísticas. Então, isso nos possibilita analisar os resultados de uma maneira muito mais assertiva. O que a gente percebe? Que o Brasil tem hoje, as escolas brasileiras têm score de eficiência relativamente alto, porém a gente tem uma dispersão geográfica bastante relevante. É bem interessante a gente olhar no mapa da direita que os melhores casos eles estão muito ligados à excelência técnica. Então a gente vê aí governos que são historicamente de partidos muito diferentes, ideologias muito diferentes, mas que têm aí uma bagagem e um histórico técnico muito, muito forte. Então acho que esse aí acaba sendo um primeiro aprendizado do que se é interessante priorizar quando se pensa em educação. Agora, analisando para além dos resultados, quais são os fatores que de fato influenciam esses resultados? Que acho que aí é um dos pontos onde a gente pode mais tirar aprendizados. Então, das 10 variáveis não discricionárias que a gente analisou, 8 delas apresentaram significância estatística, sendo que 5 corroboraram os resultados internacionais observados em países desenvolvidos. Então, quanto maior o esforço docente, menos eficiente a escola é. Quanto maior o salário do professor, menos eficiente a escola vai ser também. Quanto maior a autonomia de contratação que o gestor tem, mais eficiente a escola é. Quanto maior e mais complexa a escola for, menos eficiente ela é, e escolas urbanas sendo mais eficientes do que as escolas rurais. Além disso, a gente teve as outras três variáveis que não seguiram a tendência observada em países desenvolvidos, e eles são todos relacionados à estrutura social em que as escolas se inserem. Então, a gente percebeu, a partir do nosso estudo, que quanto menos estruturado o ambiente mais eficiente as escolas lá são. Então, isso é realmente uma descoberta surpreendente que dá indícios de que talvez realmente a realidade desse tipo de estudo em países desenvolvidos e em desenvolvimento seja diferente e que merece aí uma dedicação maior de estudo. Então, partindo agora para aquela terceira caixinha mais importante, o que isso significa? Como que a gente pode traduzir isso em aprendizados para o setor público? Acho que primeiro, para o gestor público tem algumas lições muito importantes. A primeira, de respeitar e estar atento às peculiaridades regionais. Então, você estando gerindo uma escola ou um sistema de escolas que tem uma eficiência alta, para você conseguir melhorar a sua performance, você com certeza vai ter que aumentar as suas fontes de financiamento. Enquanto se você estiver em uma escola que tem um padrão de eficiência, um score de eficiência um pouco menor, você pode para além de aumentar financiamento, talvez de uma maneira até prioritária, buscar melhores práticas junto aos seus pares. Além disso, devem se priorizar escolas menores e mais especializadas e que aumentem a independência de gestão de contratação pelos diretores. Isso, acho que esses são os principais aprendizados no âmbito do setor público. Agora, trazendo para a academia, o que a gente pode tirar desse estudo? A gente percebe que existe uma necessidade de investigar um pouco mais a fundo as causas dessas evidências recém-descobertas. Então, como as estruturas sociais deficitárias influenciam o processo educacional em países em desenvolvimento.
e principalmente tentar expandir essa análise para outros países em desenvolvimento. Então a gente já percebeu que é possível sim trazer esses métodos com o conjunto de dados que costuma ter. Então, podendo fazer comparação com demais países em desenvolvimento, a gente vai conseguir ter um maior entendimento do processo educacional como um todo. É isso, muito obrigado. Acho que as perguntas vão ficar para o final, então, mas se vocês precisarem também, tiverem interesse, estou aberto a recebê-las aí pelo e-mail.